Então ontem o que a gente começou a conversar, e eu comecei a falar para vocês, era sobre emagrecimento estético, né? Que é quando você quer melhorar o seu físico, que você quer melhorar, como o pessoal diz, que você quer melhorar o seu shape, montar o seu shape. Esse emagrecimento estético é razoavelmente diferente do emagrecimento terapêutico, do emagrecimento patológico, para quem tem a doença crônica obesidade. Se você não tem obesidade, então na verdade o que você está fazendo é emagrecimento estético. E isso é uma coisa que você tem que levar com cuidado, porque senão a estética, que é o objetivo final, ela não aparece. Por que não aparece? Porque boa parte das vezes você não perde sua gordura, você perde massa muscular, você perde o contorno do seu físico. E aí a coisa fica ruim. Porque quando você não consegue enxergar aquilo que você gostaria, o que acontece com o desânimo? Bate. E quando esse desânimo bate, tudo que você estava fazendo para conseguir melhorar o seu físico vira ao contrário e você deixa de fazer toda e qualquer coisa e começa a fazer tudo e qualquer coisa que você queria fazer, independente do que vai ter de efeito físico para você. Uma das coisas que as pessoas mais fazem na tentativa de emagrecimento é fazer exercício. E fazer exercício quanto? De muito, né? Então todo mundo não quer mexer na alimentação e faz aquela troca, que é uma troca meio que, tá, eu me submeto a fazer isso. É quase como se a gente falasse de um estágio da agonia, que é a barganha, né? Como que são os 4 estágios da agonia, né, que a gente fala? Primeiro, negação. Não, isso não pode estar acontecendo. Segundo, ira. Oh, isso está acontecendo, que porcaria, né? Tô puto da vida. Terceiro, barganha. Tá acontecendo, mas se eu fizer isso, então você me devolve o que eu queria? E o quarto, decatexis, quando a pessoa ela aceita a condição e aí ela procura formas de se acalmar em vez de resolver o problema. Então são 4 estágios da agonia e parece que o pessoal vive um pouco essa mesma didática dentro do que é emagrecimento. Primeiro, as pessoas não acreditam que elas estão naquela condição. Segundo, elas ficam iradas porque elas estão naquela condição. Terceiro, elas tentam fazer barganhas, né? E o exercício é a maior barganha de todas, né? Quando que a pessoa começa a emagrecer de fato? Quando ela atinge a decatexis, quando ela entende que aquilo é um estado e não uma condição permanente, e ela percebe que você consegue fazer o teu projeto, consegue atingir o seu objetivo de uma forma sustentada, coerente e consistente. Mas vamos falar da barganha, porque era o que a gente ia falar hoje. Como que funciona o exercício no emagrecimento? O exercício emagrece de verdade. Se você começar a treinar hoje, você vai emagrecer. Tem uma série de coisas que a gente tem que contar. Primeira coisa, o exercício ele acontece ao custo da função muscular. Isso quer dizer que toda vez que você faz exercício, você promove degradação muscular. Normalmente, pessoal, a gente degrada de 1 a 2% da nossa massa muscular diariamente. Isso quer dizer que alguma coisa entre 50 e 100 dias a gente está com uma musculatura praticamente nova. Quando você faz exercício, você acelera esse processo. Aí você fala, pô, mas isso daí é contraintuitivo, porque eu estou fazendo exercício, então teoricamente meu músculo ele tem que se formar mais. Exatamente isso. Para o músculo se formar mais, ele tem que degradar mais. Então você tem que detonar mais músculo para poder construir mais músculo novo. É como se fosse uma reforma. Não é como se fosse construir um prédio. Músculo, todo mundo pensa que vou construir um andar em cima do outro, assim, o músculo vai crescer indefinidamente. Não é assim que funciona. O músculo, ele tem uma série de vias metabólicas de síntese e de reabsorção. Essas vias de reabsorção ou degradação são mais eficientes do que as de síntese. Por quê? Porque para haver síntese ou ressíntese você precisa ter degradação antes. É a mesma coisa que você fazer a reforma da sua casa. Para você construir uma nova parede, você precisa obrigatoriamente quebrar a anterior. E mais que isso, o músculo também é uma reserva energética. Isso quer dizer que, em situações de estresse, carência nutricional ou então condições patológicas, o seu músculo acaba sendo uma fonte de energia para você sustentar a sua vida. Imagina que se você tivesse só gordura para fazer isso, quando acabasse a gordura, o que ia acontecer? Né? Então o músculo ele dá um pouquinho a mais de segurança na nossa vida. Só que quando você começa a treinar, essa eficiência dos mecanismos de degradação aumenta. Por quê? É como se o corpo ele recebesse uma mensagem, olha, tá vindo mais músculo aí, então começa a quebrar o velho. Ou ainda, tá vindo novo músculo aí, aumenta a quebra do velho. E assim
a gente tem não só o que é uma síntese, mas uma substituição eficaz. Qual o problema disso? O problema disso é que depois de uma certa idade, os mecanismos de síntese, eles são mais complicados e os mecanismos de degradação são mais eficientes. Por exemplo, quando a gente fala depois de atingir a maturidade muscular, quando que isso acontece em geral? Entre 35 e 40 anos de idade. Então, entre os 35 e 40 anos de idade, sua musculatura ela já atingiu o estágio máximo de amadurecimento. E aí, nessa fase, o que vai acontecer? A degradação vai ser muito mais eficiente do que a síntese, do que a ressíntese. E aí fica difícil de você construir massa muscular. Mas por que difícil? A palavra, pessoal, seria diferente. Por quê? Como você treina para desenvolver sua musculatura? Desenvolver, tá? Por que não ganhar? Porque o músculo não cai no seu colo, né? O músculo é desenvolvido. Porque para você desenvolver massa muscular, enquanto a sua musculatura ela está se formando, ela está amadurecendo, você tem uma série de mecanismos de síntese que tem uma tendência natural a se equiparar com os mecanismos de degradação. Então, quando você coloca, por exemplo, exercício adequado, ganhou mais a síntese. Alimentação adequada, ganhou mais a síntese. Suplementação, aumentou mais a síntese. Tá? Hormônios, aumentou mais a síntese. Quando você passa dessa fase, a degradação ela começa a acompanhar. Opa, você está aumentando a síntese, eu vou aumentar a degradação mais um pouquinho. Isso também acontece quando a gente é jovem, só que esse aumento da degradação, como a musculatura está em formação, ela não é tão eficaz ou tão visível. Quando a gente tem uma musculatura consolidada, quando a gente já atingiu maturidade muscular, o que acontece? Esses mecanismos de degradação eles são muito eficientes. Agora, não é só a idade que traz maturidade muscular, é o exercício precoce. Então, eu, por exemplo, comecei a treinar musculação com 11 anos de idade. Muito provavelmente eu tenho atingido minha maturidade muscular precocemente, e essa é a importância de você treinar certo. Imagina que se você faz a sua maturação muscular de uma forma errada, você não aproveita esse salto que você tem no período de maturação muscular até os 35 anos de idade, por exemplo. É a mesma coisa que você colher a fruta do pé na época errada. Você colheu ela verde demais, o que você vai fazer? Enrolar num papel, num jornal, e vai fazer ela madurar à força, né? E aí vai ficar aquela banana, por exemplo, que você morde e fica amarrando na sua boca, porque ela está muito adstringente, porque ela foi colhida verde, tá? Então, essa preocupação, quando a gente fala na internet, para o pessoal treinar com o treinador, principalmente o pessoal mais jovem, para você aproveitar o que é esse período de intensa capacidade de síntese proteica que você tem na sua musculatura, para você realmente desenvolver massa muscular. Os americanos já descobriram isso. Dá uma olhada no físico dos moleques que são gringos que treinam pra valer, né? Tem alguns brasileiros, né, que vocês veem que são fenomenais, mas ainda, pessoal, a gente tem essa cultura de eu vou olhar no YouTube, eu vou fazer o mesmo. E no começo você precisa muito de alguém para treinar você, para ensinar a treinar. Por quê? Porque cada pessoa tem uma resposta física diferente. Isso quer dizer que o meu treino pode não ser bom para você. O seu treino não pode não ser bom para mim. E pode ser que cada um de nós precise de um treino diferente a cada etapa da nossa evolução muscular para que a gente consiga ter um desenvolvimento muscular contínuo. Isso quer dizer o seguinte, que o que eu treinei, por exemplo, no começo do ano, lá em janeiro, não está eficaz agora, no final do ano, em setembro. E é um treinador que consegue avaliar isso, porque quando você tem um treinador observando o que são a velocidade de aquisição de capacidade física, ele sabe o que ele vai fazer depois. Evidentemente que não existe uma precisão, né, naquilo que é o fio de cabelo, porque o organismo humano não é preciso e porque a nossa rotina não é ideal, né? A gente não dorme todo dia na mesma hora, acorda todo dia na mesma hora, come todo dia a mesma comida, faz sempre a mesma suplementação. A gente trabalha pra caramba, a gente viaja, a gente sofre, a gente briga, a gente fica puto da vida e não tá afim de treinar.
E isso é um dos fatores determinantes para um treinador ele encontrar o que são os meios, naquele momento dele causar um bom estímulo para o exercício. Quem me ensinou que o exercício era estímulo, pasmem vocês, não foi um treinador, foi Eduardo Correia, um atleta profissional. E talvez por isso ele tenha sido um atleta profissional de tanto sucesso. Ele que falou para mim: Paulo, exercício é informação. Você está dando informação para o seu músculo para que ele se desenvolva num determinado momento. Se você mudar a informação, o seu músculo muda naquele direcionamento. Só que o que Eduardo Correia ele aprendeu com décadas na vida dele, você pode atingir com semanas se você tiver um treinador. Porque ele vai observar você treinar nos primeiros dias, ele vai entender quais são suas deficiências e vai entender quais são as suas capacidades melhores. E ele vai ter um foco nas suas deficiências para que você equilibre o seu físico sem deixar para trás aquilo que é a sua melhor capacidade. Isso vai além da forma física. É mais do que você simplesmente falar: pô, esse cara tem um peitoral legal, então beleza, vamos montar o que são os ombros dele e as dorsais, para a gente conseguir harmonizar todo esse conjunto. Não, é o jeito que você vai fazer isso. Dito isso, vocês entenderam que o desenvolvimento de massa muscular ele é um equilíbrio muito delicado entre síntese de músculo e degradação de músculo. Toda vez que eu me alimento ou faço alguma atividade anabólica, eu tenho a tendência de aumentar o que é a síntese muscular. Toda vez que eu tenho uma atividade catabólica, eu tenho a tendência de diminuir o que é essa quantidade muscular, porque eu estou degradando para músculo novo vir. E aí você consegue entender a primeira coisa, que acontece se eu treino e não como. Eu fico numa janela catabólica, porque o exercício ele me cobrou um preço por ter sido executado. E o exercício é uma coisa muito difícil da gente analisar. Por quê? Por mais que ele custe um preço em músculos para ser executado, ele também estimula a síntese proteica. Isso quer dizer que se você comparar pessoas treinando e não treinando em relação à perda de massa muscular natural na vida, você vai ver que as pessoas que treinam, elas perdem menos. Só que o exercício sozinho, ele não é capaz de fazer você desenvolver. Por isso que é muito ruim você, por exemplo, fazer um estilo de dieta low carb que depende de baixo carbo pós-treino. Quando você faz uma dieta low carb que tira o carbo do pós-treino, você aumenta essa janela catabólica e não usa a janela anabólica que você tem à sua disposição para conseguir construir mais massa muscular. E a gente está chegando no emagrecimento. A gente chega no emagrecimento quando você se utiliza do exercício para queimar calorias de forma não objetiva. Quando você queima calorias de forma não objetiva, o seu corpo ele vai retirar essas calorias dos lugares mais rápidos de fazer isso. Ele vai começar com o glicogênio do seu músculo, ele vai continuar com a tua musculatura e por último, ele vai começar a utilizar a gordura estocada na periferia. Porque a gordura estocada na periferia, ela precisa ser removida, ela precisa ser metabolizada, ela é uma fonte de energia lenta. É a mesma coisa que você fala assim: tá bom, vou parar no meio dessa corrida e fazer um churrasco. Você vai demorar horas para você conseguir arrumar a sua grelha, você conseguir colocar a sua carne, por mais que ela asse em minutos, aquele processo demora horas. Então o que justifica? É bater um shake, tomar um whey e seguir adiante. Então, quando você escolhe queimar calorias em vez de parar de consumir em excesso, você começa a pagar um preço, que é aumentar a sua degradação muscular. E muitas vezes, pessoal, isso faz você baixar de peso, porque o músculo é muito denso. Então, principalmente quando você começa a fazer aeróbio sem uma medida quantitativa, sem uma programação, o que começa a acontecer é que o seu peso começa a cair, porque a sua musculatura ela começa a ficar ligada num nível de degradação onde você consegue medir a perda de quilos por semana ou por mês. Ah, mas tudo que eu queria era perder peso. Então, mas se tudo que você quer é perder peso, é a mesma coisa que eu falar para você: você quer um saco de dinheiro? Aí você fala: quero, mas eu não estou falando que é dinheiro do Brasil.
E nem estou falando que é dinheiro válido. Eu posso te dar um saco de dinheiro, por exemplo, de dinheiro do banco imobiliário. Eu posso te dar um saco de dinheiro falso. E tirando de lado que se eu te der um saco de dinheiro falso eu vou para cadeia, né? Entenda que quando você opta por perder peso, é como se você aceitasse esse saco de dinheiro, porém com uma conta real. E essa conta real é a demanda metabólica que o exercício faz. Então, quando você usa o exercício como forma de perder caloria, você cai na conta da demanda muscular. E essa demanda muscular, quando não atendida, faz com que você perca músculo. E faz com que você perca músculo razoavelmente rapidamente. Porque é o que eu te falei antes. Todo dia nós degradamos de 1 a 2% da nossa massa muscular. E se assim o é, quer dizer que se você apertar o pé nisso, se aumenta mais ainda essa perda e que mais, em períodos curtos de meses, você vai ter uma depressão tão grande que você vai inclusive se descaracterizar em relação à sua forma física. A gordura é perdida devagar. A gordura não é perdida rápida, a gordura ela precisa ser processada, metabolizada, ela precisa ter um tempo de uso ou um tempo de ajuste que seja passível de você pegar essa gordura e prepará-la para ser utilizada como fonte de energia. A gordura ela é uma fonte de energia lenta. O exercício em geral, mesmo o aeróbio de baixa intensidade, esse que eu faço aqui de manhã para acordar, não para emagrecer, ele é uma forma que eu tenho, para mim, para acordar. Mas mesmo esse exercício, ele é uma fonte de uso rápido de energia. Então eu vou usar glicogênio muscular. Custa glicogênio muscular fazer exercício. Então vai custar síntese muscular depois para você conseguir recuperar esse músculo e fazer ele desenvolver como você gostaria de uma forma estética. Se você está procurando emagrecer, o que é o exercício então? Ele não deve ser uma forma de você gastar caloria. E por uma única e simples razão, você não consegue brigar com a densidade calórica de alimentos, principalmente de cafeteria. Em termos gerais, se você for compensar, por exemplo, um bombom de chocolate correndo na esteira, você vai ter que ficar 1 hora e meia na esteira correndo para perder aquilo. Uma sessão de musculação muito bem feita, uma sessão de musculação intensa, você vai gastar no máximo, pessoal, tô falando treino de perna, 500 a 700 calorias. Tem barrinha de proteína que tem 600 calorias. Ou seja, se você socar uma dessas barrinhas de proteína gourmet, que tem gordura pra caramba, que tem carboidrato, você detonou com o déficit calórico que você fez com a musculação. Se você mandar 2 bombons de chocolate para dentro, você detonou o que é a sua musculação. Imagina se você é daquele tipo que faz orgia alimentar com açúcar, que chega à noite, pede fast food, come sanduíche, pizza. Aí fica impossível. Então o que você está fazendo com o seu exercício? Você está sistematicamente destruindo sua massa muscular, perdendo contorno no seu corpo e deixando a gordura lá quietinha. Por quê? Porque você vai no exercício, destrói sua massa muscular, segura e restringe calorias, sua massa muscular ela não recupera, e se ela não recupera, o que acontece? A gordura fica no lugar dela, e essa gordura que fica no lugar dela, ela vai sendo retroalimentada pela refeição fast food que você está fazendo à noite. Então o que você está fazendo? Engordando. Então se você não tiver um comportamento emagrecedor, ou seja, o exercício é uma catapulta para frente, catapulta e joga. A dieta ela é mais uma catapulta para frente. Aí você vai se lançando naquilo que é o resultado que você quer, onde as coisas elas vão colocando você em posições de vantagem. Fiz exercício, recuperei do exercício. Recuperar do exercício também gasta caloria. Isso quer dizer que se você entregar a caloria correta, o que consegue ser feito, ou o que você consegue fazer, você consegue não só gastar caloria durante o exercício, mas você consegue gastar caloria depois do exercício, manter esse consumo calórico alto. Se você quebra essa cadeia de gasto, o que acontece? O seu metabolismo baixa. É como acender uma churrasqueira que a gente falou. Como que você começa a acender uma churrasqueira? Você põe 2 pedacinhos, um chumaço de papel embebido em álcool,
que ele pega fogo rápido para botar fogo em 3, 4 pedacinhos de carvão. Esses 3, 4 pedacinhos de carvão vão botar fogo em 5, 6 pedaços de carvão. 5, 6 pedaços de carvão vão colocar fogo em 10 carvões. E aí você vai ter uma churrasqueira pegando fogo. Por quê? Porque você tem o estímulo metabólico representado pelo exercício, associado ao estímulo nutricional que vai para manter o que é a saúde da sua massa muscular. Eu preciso falar isso antes de falar sobre como o exercício queima caloria, porque se você não entender isso, você vai usar o exercício errado. Na verdade, é muito simples. O aeróbio, ele costuma drenar gordura do tórax subcutâneo. Se você for homem ou se você tiver um cortisol muito alto, ele vai buscar primeiro gordura visceral. Se você for mulher, você vai buscar primeiro gordura subcutânea. E a musculação, ela costuma remover gordura visceral com prioridade em todas as condições. Porém, ela pode fazer uma melhora do que é a sua gordura subcutânea também, porque é um estoque utilizável, mas a prioridade da musculação é gordura visceral. Então eu quero diminuir o que é o volume da minha cintura, eu quero afinar a cintura, musculação. Eu quero melhorar o que é a espessura da minha pele, então vamos fazer aeróbio. Só que para você fazer esse aeróbico, você precisa ter um recurso de recuperação que não impeça que o seu músculo se recupere de forma adequada para que ele continue se desenvolvendo, e quando você perder aquela capa de gordura que está em cima, você tem uma musculatura embaixo que é capaz de trazer formato para o seu corpo. Essa é toda a ideia do que é o cuidado nutricional quando você está emagrecendo e utilizando o exercício como uma ferramenta de emagrecimento. O exercício, ele não é bom se você for fazer ele para você tirar caloria da sua vida, porque senão você vai destruir massa muscular para conseguir fazer isso. O exercício é excelente para você causar uma melhora metabólica do seu organismo e você, por assim, é como acender a churrasqueira. Você vai aumentando sua função metabólica e fazendo com que você tenha uma facilidade para perder gordura e não necessariamente só emagrecer. Qual é o cuidado? O cuidado é que exercício a gente coloca de uma forma progressiva. Por que a gente coloca de uma forma progressiva? Porque se você ficar hipertreinado, o que começa a acontecer é que você começa a ganhar a capacidade de guardar caloria também. Pensa no organismo como uma forma coerente de reação ao estímulo. Se você começa a gastar todo dia 500 calorias de manhã para você se exercitar, o seu organismo ele começa a se adaptar a essa perda. E adaptar-se a essa perda significa que ele vai ficar mais capaz de guardar 500 calorias no primeiro momento. Pensa numa viagem que você vai fazer com um carro. Imagina que você pode mudar o que é o tamanho do tanque de combustível. Então você tem lá o seu carro, você vai mexer no tanque de combustível e essa viagem que você vai fazer, ela tem 1000 quilômetros. E vamos imaginar que o seu carro ele só seja capaz de chegar a 600. Você vai lá e programa um aumento do seu tanque de combustível para ele chegar a 1000 quilômetros. Perfeito? Assim é o seu corpo também. Se você começa a treinar com muita intensidade do nada, o que você cria é uma capacidade aguda de reservar energia. Por quê? Porque tudo que você coloca no seu corpo de uma forma abrupta e intensa, o teu corpo reage como se ele precisasse se defender disso. Então, se você colocar do dia para a noite, se for treinar aeróbio, musculação, taekwondo, night biker, o Diabo A4 e jiu-jitsu para emagrecer, o que teu corpo vai fazer? Você está gastando 1000 calorias por dia? Pois eu vou guardar 2000. E aí todo o seu esforço ele está sendo prejudicado pela falta de estratégia que você causou. Então o exercício ele é progressivo. Você vai conquistando quantidades de exercício com o tempo. Para quê? Para que você, de uma forma geral, não aumente demais a sua capacidade de reservar energia frente àquilo que é a sua necessidade de queimar energia estocada. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que
precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, às 7 da manhã. Estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?